Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje num formato diferente, onde eu vou trazer algumas informações a respeito das leis de incentivo que podem ser utilizadas pelas organizações aqui da nossa cidade e região. Antes de entrar propriamente no assunto, eu quero primeiramente mostrar para vocês um valor, um número, e nós vamos retomar ele lá no final novamente. Daí, então, o valor de 12 centavos, lá no finalzinho a gente vai retomar ele para fazer o nosso encerramento. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, essa empresa que dá suporte para as organizações da sociedade civil nas mais diversas áreas de gestão, de projetos, né, prestação de contas, e também ao Meso Regional, a equipe do Jefferson, esse portal de notícias aqui da nossa região. Um abraço, Jefferson, obrigado também por essa parceria. Bom, vamos lá. O que são leis de incentivo, né? Nós temos aí várias leis de incentivo vigentes hoje no nosso país, no âmbito federal, temos algumas no âmbito estadual também e nos municípios também. Mas o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre as leis federais. Tá? Nós temos hoje um conjunto aí de mais ou menos 2, 4, 6, 8 leis de incentivo diferentes que podem ser utilizadas pelas organizações sociais para financiamento das suas atividades. Claro, cada uma delas tem a sua característica. Eu hoje não vou entrar em todo o detalhamento delas, não é o propósito. Eu posso, inclusive, deixar aqui para você fazer um comentário depois, se você quer saber um pouco mais sobre as leis de forma específica. A gente traz aqui para o podcast pessoas aí que possam estar compartilhando conhecimento aprofundado em cada uma delas. Mas antes de entrar e citar cada uma dessas leis, eu quero também compartilhar aqui com vocês algumas informações que são extremamente importantes. Você tem ideia de quanto recurso a gente poderia deixar aqui no nosso estado de Santa Catarina, só falando em termos de pessoa física? Quanto que a pessoa física, que é contribuinte de imposto de renda, quanto ela poderia deixar aqui no nosso estado, simplesmente fazendo uma destinação para algum projeto aprovado em lei de incentivo? Tem ideia? Como nós não temos aí essa interação, eu vou falar para vocês então. A gente tem uma estimativa de mais de 440 milhões de reais só na pessoa física, que atende, obviamente, todos os 295 municípios aqui de Santa Catarina. 440 milhões de reais. Eu acho que dá para fazer algum bom projeto aí e dá para financiar um bocado de atividades, causando impacto aí onde essas instituições estão, mudando a realidade de pessoas, dando novas perspectivas e, obviamente, trazendo, de certa forma, movimentação à economia, porque esse recurso ele vai circular aí em cada um dos municípios. Então, guarde esse número. Só na pessoa física, 440 milhões. Na jurídica, certamente o valor é muito maior, né? Nós não temos esses dados consolidados, porque eles também podem mudar de tempos em tempos. Esses 440 milhões a gente tem por base o próprio documento disponibilizado pela Receita Federal, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios, então a gente tem essa estimativa. Bom, falei há pouco que nós temos aí 8 leis de incentivo, então vamos dar uma passadinha rapidinho em cada uma delas. Nós temos a Lei da Cultura, que é conhecida também por Lei Rouanet. Ela hoje está ligada ao Ministério da Cultura e pessoas físicas e jurídicas podem
fazer aí a sua destinação do imposto. Aliás, aqui tem uma questão muito importante, que causa confusão muitas vezes, né? Você não vai fazer uma doação porque você não vai tirar um recurso extra para fazer o aporte para um projeto. Você vai pegar do seu bolo total de imposto de renda lá, que digamos é um 100%, de lá você vai tirar um pedacinho e vai então destinar para um desses projetos aprovados em lei de incentivo. Então nós temos aí a lei da cultura, nós temos a lei de incentivo ao esporte, que financia atividades desportivas, no âmbito da educação, no âmbito do desporto de rendimento e também no de participação, tanto no âmbito geral, como também no paradesporto, que é muito legal, e a gente tem muitas iniciativas no paradesporto que estão aí aptas a receber o recurso também. Além disso, nós temos uma lei muito nova que foi criada em 2021, ainda precisa ter algumas regulamentações dela, que é a lei da reciclagem, então ela também tem uma ação muito forte junto a meio ambiente, a possibilidade de você, né, fazer projetos voltados ao meio ambiente. Além disso, nós temos aí os fundos especiais, o Fundo da Infância e Adolescência, que é bastante conhecido, financia muito projeto nos municípios, né? E também o Fundo do Idoso, esse ainda não tem uma abrangência tão elevada como o Fundo da Infância. O Fundo da Infância, praticamente todos os municípios em Santa Catarina já têm, né? E o Fundo do Idoso ainda não, ele ainda está em processo aí de consolidação em vários dos nossos municípios. Mas são dois fundos extremamente importantes para financiar projetos nas mais diversas áreas que atendam esses dois públicos especificamente, criança e adolescente e também ao idoso. Então, se você que é uma organização que faz atendimento à criança, busque junto ao Conselho Municipal de Direitos informações de como você pode fazer o seu cadastro no Conselho e de que forma você também pode acessar o recurso do fundo. E para você que faz atendimento a pessoas idosas, você também vá em busca de orientações no Conselho de Direitos do Idoso aí do seu município. Se ainda não tem, mobilize a comunidade aí para que vocês possam também criar essa possibilidade de deixar mais recursos aí no seu município e, com isso, também financiar as suas atividades, né? Além disso, nós temos duas leis na área da saúde, o PRONAS, PCD e o PRONON. O PRONON ele é focado em ações de combate ao câncer, especialmente, né? Tratamento, formação de profissionais, aperfeiçoamento de recursos humanos, pesquisas, né? Então, se a sua instituição tem foco nesse aspecto, você também pode se habilitar e buscar aprovação de projetos nessa área. E o Pronas PCD, então, ele é muito focado na questão de atendimento a pessoas com deficiência. Então, também, se você é uma entidade, uma organização que atua nessa área, né, você pode buscar a sua habilitação de projetos também para fazer captação nessa área. Como eu falei no começo, muitas dessas organizações, ou perdão, muitas dessas leis, elas são muito específicas, né? Tem particularidades, então se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais cada uma delas, a gente pode fazer aqui alguns episódios especiais para tratar cada uma delas individualmente. O objetivo hoje não é esse, mas é trazer esse panorama a respeito das leis que existem, e a gente pode, posteriormente, fazer, então, essa abordagem individual, mais profunda, né, do que cada uma delas pode fazer.
Bom, quero voltar de novo a alguns números, alguns dados aí que são interessantes de nós conhecermos. Nós temos hoje o Pacto Federativo, que trata da questão da repartição dos tributos, tudo aquilo que é pago em termos de impostos e contribuições, né? O imposto de renda, especificamente, ele tem uma característica de que ele é repartido entre a União, os estados e os municípios. Não de forma igual, né, mas ele procura, de alguma forma, fazer com que esse valor arrecadado ele seja distribuído de forma mais ou menos uniforme. Então, tem algumas regras em relação a essa distribuição, né, onde aqueles municípios que são, digamos assim, tem alguns indicadores não tão bons, não tão favoráveis, eles recebam um pouco mais desse recurso, dessa repartição, do que aqueles municípios que têm indicadores melhores. De toda forma, aí, nós temos uma participação de municípios e estados aí que vai chegar perto dos 50% do valor que é arrecadado. 50% já é da União, ela vai fazer a administração desse recurso, e os outros 50% ele é dividido entre os estados e municípios. Quero lembrar que nós temos aí mais de 5 mil municípios, então você imagina quanto sobra para cada município quando é feita essa distribuição. É bem baixinho o valor, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos aqui na nossa região, de Blumenau, Brusque, Indaial, Itajaí, a gente vai estar falando mais ou menos que de cada R$ 1.000 que se paga de imposto, a gente recebe de volta para o município, ok? Mais ou menos isso, tá, gente? Por conta dessa repartição que é feita desse tributo. E aí vem uma sacada interessante quando a gente fala das leis de incentivo. Cada uma delas, dentro das suas particularidades, ela prevê percentuais que você, contribuinte, pessoa física, jurídica, pode deixar diretamente para esses projetos, né? Então, a gente tem, por exemplo, na lei, no Pronon e no Pronas, você pode deixar 1% pessoa física e jurídica, utilizando cada uma dessas leis. Então, ali você já tem 2% que você pode estar aportando para projetos incentivados. Depois nós temos as outras leis, que, então elas têm um pouco umas particularidades, né, que são específicas, né? Por exemplo, a lei da cultura, a Fundo da Infância e Adolescência, Fundo do Idoso, a lei da reciclagem. Para a pessoa física, a distribuição ela fica em 6%, e para a lei de incentivo ao esporte, ela tem mais 1% adicional. Então, você vai ter aí de 6 a 7% que você pode distribuir entre essas leis. No caso da pessoa jurídica, então, ela tem uma particularidade que vai 1% para fundo da infância, 1% para fundo do idoso, 4% é na cultura e 2% no esporte, sendo que, no caso do esporte, se o projeto atender comunidades vulneráveis, isso precisa ser assim aprovado, o projeto precisa ser aprovado com essa característica, a pessoa jurídica pode aportar aí até 4% também do imposto. Então, veja que a gente vai estar falando aí de percentuais bastante elevados. Na pessoa física, aí próximo a 9%, e na jurídica nós também vamos estar perto aí de 9, 10%. Então, você tem aí um volume bem significativo. Se esse valor, você achou ele pequenininho,
Então vamos pensar o seguinte, uma pessoa física que pode doar aí, destinar, melhor dizendo, 9% do seu imposto de renda. Tá? 9%, você já pode ir fazendo a conta aí. Mas 9% daqueles mesmos R$ 1.000 que retornam para o município esse valor, a pessoa física ela vai poder deixar diretamente R$ 90 diretamente aplicado em projetos, diretamente um recurso que vai ficar disponível para ser utilizado aí no seu município. E isso é muito bacana, porque aquele 12 centavos, ele dificilmente ele vai ter uma aplicação em projeto. Por quê? Porque esse recurso ele vem para o caixa da prefeitura. Então ele vai entrar no orçamento da prefeitura para o custeio das atividades da prefeitura. Pagamento de folha, se sobrar vai para algum investimento, e se sobrar, particularmente acho que não deve sobrar nada, né, vai então ser aplicado em alguma ação para projetos, né? Mas é muito, muito, muito difícil, né? Dado primeiro pelo valor, que é muito pequenininho, né? E dessa forma ele não vai atingir aí o seu propósito. Agora, quando a gente fala de R$ 90, pode até parecer pouco, né? Mas se eu comparo o R$ 90 com o 12 centavos, a gente está falando de uma diferença gigantesca entre os dois, né? E com essa vantagem de que esse recurso, que está sendo destinado pela pessoa física, pela pessoa jurídica, ele vai atender diretamente um projeto e precisa ser aprovado no seu órgão competente, então ele passa por uma avaliação prévia de que ele realmente vai atender o propósito para o qual ele foi escrito. Então, não é um recurso que tende a ser mal utilizado, né? Ou a grande preocupação que nós temos muitas vezes de que ele seja desviado. Gente, é muito, muito difícil isso acontecer. Tem muita organização aqui que vai assistir esse episódio que pode dizer assim, né? Deixa nos comentários aí depois que realmente vocês utilizam da lei de incentivo tal, funciona, você presta contas, já está usando há X número de anos aquela lei e está tudo certo. E esse é o propósito dessas leis de incentivo, que você as utilize, que você, de fato, fomente essas atividades aqui próximas de nós. Né? Nós temos condições de fiscalizar esses valores, de participar, né? Acompanhar o que está sendo feito, né? E isso é muito legal, né? Então, a destinação que você faz do seu imposto, né, ele traz uma série de benefícios para o município. Tá? A primeira delas, talvez, não é tanto relacionado ao município, mas é com relação a você, contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica. A opção é sua. Você decide onde esse recurso vai ser aplicado. Isso é muito bacana, é um poder que você tem. Talvez nunca ninguém me falou isso, né? Mas eu estou aqui para falar. Você tem esse poder de fazer essa destinação para o projeto que você quer que seja executado. Então, se for na área da cultura, você pode escolher nas mais diversas manifestações, se é coral, se é teatro, se é música, se é musicalização infantil, né, se é cinema, você escolhe, né, a linha para a qual você quer apoiar. Né? No esporte, a mesma coisa, você tem N modalidades aí sendo executadas, né, com a lei de incentivo. Então, você é um apaixonado por
por voleibol, você vai achar, vai encontrar projetos de voleibol e você vai ajudar esses projetos. Ah, não gosto de voleibol, gosto de tênis. Tem projeto de tênis. E assim por diante. Tem N possibilidades para você ajudar esses projetos que estão aí na rua, estão rodando, né, estão mudando a realidade de uma série de pessoas, tá? E diante disso, né, você muda a perspectiva dessas pessoas que são atendidas, dessas pessoas que são beneficiadas por meio desses projetos, por meio desse recurso que você ajuda a construir, né? Isso é muito bacana. Quando a gente vai, conhece, ouve depoimentos, né, das famílias, como que elas estão vendo esse projeto, os projetos, mudarem a vida dos seus filhos, mudarem a vida das pessoas idosas da sua família e, quem sabe, até, dependendo qual a lei está sendo utilizada, mudando a própria vida daquela pessoa, daquela família. É uma forma que a gente tem de nos colocarmos, né, junto nesse processo de mudança de perspectiva, né, de impacto que esses projetos causam nas vidas dessas pessoas. Tá? E isso, gente, quando a gente experimenta, e eu posso dizer para vocês, é sensacional, a gente se sente super bem em apoiar esse tipo de ação, esse tipo de projeto. Outra questão que é muito importante, esse dinheiro que você destina, lembra lá daquele bolo do imposto de renda, você tira um pedacinho, joga para um projeto, esse dinheiro ele circula no próprio município onde o projeto é executado. Isso é muito bacana, porque ele vai pagar salário, ele vai pagar fornecedores de alimento, fornecedor de material esportivo, transporte, locação de quadra, né? Tem uma série, uniformes, né? Isso é muito legal, porque vai fazer com que a economia do município ela tenha uma dinâmica, ela se envolva também, né, dentro desse propósito, dentro desses projetos apoiados aí, financiados por lei de incentivo. Isso é muito bacana, né? Lembrando lá do 12 centavos, ele vem para o Caixa Geral da Prefeitura, mas a gente pode deixar até que é muito, muito, muito mais do que os 12 centavos. E ele vai circular de forma direta na aplicação que as organizações fazem. Aqui tem um detalhe muito importante. Todo projeto, quando ele envolve recursos financeiros, ele precisa observar uma série de cuidados, como, por exemplo, toda documentação tem que ser amparada, ter base legal, ou seja, qualquer aquisição que for feita de produtos, de materiais, ou mesmo alguma prestação de serviços, ela tem que ter junto uma nota fiscal, ela não pode ser pago de qualquer forma. Então, existe a formalidade que vai para a prestação de contas depois, né? Quando a gente tem esse receio de que, será que o recurso vai ser usado ou não? Bom, se a instituição não usar de forma adequada aquele recurso, que uma prestação de contas dê problema, que ela tenha que eventualmente devolver dinheiro, a própria instituição ela será penalizada por conta disso. Então, há um cuidado também por parte das organizações que têm projetos em lei de incentivo, de ter esse cuidado com relação a esses aspectos financeiros. E a gente, enquanto doadores, né, que destinam esse seu imposto, a gente pode perguntar para a instituição como é que esse dinheiro está sendo utilizado e não há problema nenhum. Tá? É recurso público e a gente tem, sim, que cobrar de que forma ele está sendo utilizado.
E tem um outro aspecto que ele também é bem bacana, que eu preciso dizer que o próprio município, ele acaba aumentando aí a sua arrecadação tributária, né? Veja que você acaba, por conta dessa circulação do dinheiro, por conta de todas as contratações, elas serem revestidas com notas fiscais, emitiu nota fiscal, meu amigo, vai gerar novos tributos. Então, fez uma aquisição de uniforme, é emitida uma nota, lá dentro vai ter tributos também. Então, assim, gera-se novos tributos a partir desse recurso que foi destinado pelo imposto de renda. Então, o município só tem a ganhar, né? Ele não perde absolutamente nada com isso, né? Então, tem esse negócio, tem esses aspectos aqui que são extremamente importantes. Você pode decidir para onde vai o recurso, você causa um impacto social na vida de quem é beneficiado por esses projetos, esse dinheiro circula no município, gera novos tributos, e tem o terceiro aspecto que eu também, o quinto aspecto que eu quero citar aqui, que não é um desembolso, falei antes no comecinho, mas ele é um direcionamento de um valor que você já teria que desembolsar ele de toda forma, né? Então você apenas vai dar um destino diferente para ele. E isso é muito bacana, tá, gente? Porque a gente pode, com uma ação simples, fazer tudo isso, né? Causar toda essa mudança, né, na realidade de muitas pessoas. Ah, mas eu não sei onde buscar informações, eu não sei onde achar os projetos. Bom, tem alguns caminhos aí que a gente pode indicar. Por exemplo, você pode ir nos conselhos municipais de direitos da criança, adolescente e idoso e perguntar quais são os projetos que estão ali recebendo imposto de renda, projetos aptos à captação. Outra forma, aí é um pouquinho mais trabalhoso, mas também é possível, você consegue fazer essas consultas nos portais oficiais da cultura e do esporte, você consegue verificar isso. E naqueles da saúde, também, quando tiver o momento de se fazer a aprovação dos projetos para captação, eles também têm uma divulgação. Não tem ainda um local único que a gente consegue fazer todas essas pesquisas, né, encontrar tudo isso, mas é começar a observar o que se divulga pelas mídias, né, começar a seguir algumas instituições, porque elas divulgam nas suas redes sociais quando elas têm projetos aprovados em lei de incentivo. Talvez é um assunto que você já tenha ouvido falar, não prestou o devido cuidado e passou, né? Você nem se apercebeu que aquilo diz respeito a um projeto aprovado em lei de incentivo. Então, eu quero aqui reforçar você a participar disso também, participar desse processo, né? Eu estou com a colinha aqui do lado, por isso eu estou dando uma espiadinha aqui de vez em quando, né? Para ver se eu não estou esquecendo de mencionar nada. Falei dos percentuais, falei de cada uma das leis de uma forma ampla e geral, falei a respeito dessa repartição dos tributos, a diferença que a gente pode estar fazendo em destinar o nosso imposto de renda diretamente para projetos, né? E quero então, assim, finalizando aqui esse nosso episódio especial, desafiar você, que é contribuinte, né, a se tornar um participante desse processo. Aí sim vem uma outra informação que ela é muito importante. Antes eu falei do potencial que nós temos de captação, dos 440 milhões de reais, e eu preciso dizer assim que a gente está muito longe de alcançar esses valores, tá, gente?
numa conta bastante simples, se a gente juntar todas essas leis de incentivo, a gente não está alcançando 10% desse potencial. Ou seja, a gente ainda tem muito, muito dinheiro para resgatar, para buscar para os nossos projetos. Eu estou falando, gente, em algo em torno de 390 milhões de reais, só em Santa Catarina, e só da pessoa física, fora a jurídica, especialmente aquelas que ainda não fazem uso, por desconhecimento ou por não terem identificado projetos ainda, né? Se você quer conhecer alguns projetos, você pode entrar em contato aqui também pelo Dádiva e Gratidão. A gente conhece alguns projetos aí que estão aptos a receber esse recurso. A gente pode fazer a indicação e você pode entrar em contato com essas entidades, essas organizações que têm projetos para receber imposto de renda. E não menos importante, um chamado para você que é contador, para você que é advogado. Vocês dois são profissionais de extrema importância em todo esse processo. Vocês vão ajudar a dar segurança ao contribuinte, para que ele possa fazer essa destinação sem medo, sem receio de que ele vai ter problemas junto à Receita Federal. Contador, para pessoa física especialmente, e na jurídica é importante a participação tanto do contador como também do advogado, da assessoria jurídica nas empresas. É um processo legal, está aí vigente desde o ano 1990, então já tem muitos anos, é um processo consolidado, e o convite para que você participe também, divulgue esse vídeo, né? No início eu acabei não falando, mas quero convidar você a fazer aí a sua inscrição aqui no canal, siga-nos também nas redes sociais, sempre estão postando informações a respeito desse conteúdo também relacionado às leis de incentivo. Siga também a Orplan Solutions e também o Meso Regional, porque por lá também a gente acaba divulgando esse conteúdo. É isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência de vocês e até breve.